Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios do Antigo Testamento. Lembrando a todos, e agora aqueles que estão conosco também pela internet, que nós, aqui na Igreja Batista Central do Recreio, seguimos uma leitura bíblica anual, não impositiva, mas sugestiva, para que você, então, possa ler. Muitas pessoas têm vontade de ler a Bíblia, falam, não, esse ano eu vou ler a Bíblia, vou ler a Bíblia neste ano. E às vezes não dá, porque chega em alguns livros, fala, meu Deus, Levítico. Levítico são as leis, as pessoas às vezes têm Salmos, meu Deus, Salmos é imenso, como é que eu vou ler aqui tudo isso, ou Apocalipse, Jesus, o último, ainda bem que é o último, porque aí eu cheguei lá, se eu parar, pelo menos eu já estou no... Então, mas e aí, por isso que nós aqui fazemos essa sugestão, não só sugestão, mas eu procuro, dentro do possível, sim, trazer no ano mensagem, não na sequência que está na nossa Bíblia, porque a gente vai intercalando entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, uma mensagem em um dos livros bíblicos, seguindo uma sequência, e na sequência que nós estamos no Antigo Testamento, então, falando assim é melhor, para vocês se ligarem. No Antigo Testamento, nós estamos agora no livro de Provérbios. Então, o livro da sequência, aí vocês vão ver lá que é Cantares. Mas na semana que vem eu não vou pregar no Antigo Testamento, vou pregar no Novo Testamento. E na sequência que nós estamos, lá no Novo Testamento, o último que eu preguei foi em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Então, eu vou pregar na semana que vem, seguindo essa sequência, no livro depois de Efésios, Filipenses. Amém. Porque alguns, a gente acaba pegando a sequência. Eu até estava falando para vocês, olha, eu preguei, eu é Filipenses depois. Ela, eu não sei, eu sei a sequência do Antigo Testamento. Amém. Então tá bom, a sequência na nossa Bíblia, porque há outras sequências, As sequências dos livros da própria Torá, dos judeus. Os judeus não fazem uma sequência? É igual a nossa sequência dos judeus? Praticamente, então tá bom. Então amém. Então estamos na mesma sequência. Então, amém. As Bíblias também católicas, também está na mesma sequência, só tem alguns livros que não estão contidos nas nossas Bíblias, mas vale a pena lê-los também. Então, amém. Provérbios capítulo 1. Não vou pregar no capítulo 1, mas eu quero ler o capítulo 1 aqui com vocês, tá? Amém? Capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino, o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e o conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as parábolas e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o livro de Provérbios, eu não vou ler o capítulo todo primeiro, porque é muita coisa, e não é aonde é o tema da mensagem desta noite, mas
está aqui o que é o livro de Provérbios, que são escritos de sabedoria. Amém? Sabedoria dos antigos, de Israel, Provérbios de Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo. Tem esse título. Há controvérsias se realmente ele foi sábio ao final. A gente não vai entrar nesses detalhes. Mas Salomão, por quê? Né? Por que Salomão foi tão sábio? Né? Isso ficou marcante. Uma, porque ele pede ao Senhor a sabedoria, e por isso que ele coloca no início aqui do próprio Salmo, né? dos seus provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, lá em Reis, quando então ele vai tomar o trono de Israel, ou ser impostado no trono, né, de Israel, ele ora a Deus pedindo sabedoria, e Deus se alegra tanto com isso e vai dar sabedoria a Salomão. E aí leiam lá a primeira causa dele, algo que é difícil, né, para ele, mas ele com sabedoria resolve a questão. Então ele fica marcado aí como este homem tão sábio. Mas ele nos propõe então justamente a entender as palavras de inteligência, e essas palavras estão ligadas à própria palavra e os ensinos do Senhor. Amém? Então, dito estas coisas, eu quero convidá-los a orar mais uma vez, e eu quero falar no seguinte tema dessa noite: o poder das palavras. Provérbios fala de palavras, a gente falou de palavras também em Salmos, as palavras do Senhor. Será que há poder nas palavras? Né? Alguns vão dizer aí que há poder nas palavras. Se você ficar falando, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, você vai ficar rico. Não é nada disso. Se você não trabalhar, não fizer as coisas, você vai ficar pobre. Né? Você vai aí, então não é isso. Não, mas qual então é o poder das palavras? Vamos orar. Pai, eis a tua palavra lida, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito Santo, que os corações estejam abertos, ouvidos atentos, e que o teu Espírito fale aos nossos corações. Te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o poder das palavras, uma língua que cura. Será que é possível? A palavra tem este poder curador? Segundo a palavra de Deus, e o livro de Provérbios tem. E a ciência também já tem falado sobre isso. Não é verdade? Quando se fala ou se coloca palavras, elas têm efeitos. Amém? As palavras têm efeitos na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Por isso nós somos seres de linguagem. O que mais evoluiu em todos esses anos, na tecnologia, o que mais foi evoluído? Segundo uma autora chamada Denise Maurano, ela vai colocar no seu livro ali sobre essa questão da linguagem, é um livro que fala sobre psicanálise. Ela vai dizer que a linguagem é o que mais evoluiu, né, desde os Jetsons. Apesar que muitas coisas lá daquele desenho dos Jetsons, quem se lembra? Né? Agora eu pergunto para vocês, então todo mundo se lembra dos Jetsons, os mais novos vão procurar, né? Quem está nos vendo lá vai procurar quem são os Jetsons, já deve ter visto, né? Ouvido. Mas as coisas da comunicação que os Jetsons tinham, né? Olha só, eu não lembro agora a década dos Jetsons, mas quando eu era criança eu assistia, eles tinham telefone celular. Naquela época que a gente tinha aquele telefonão, né? Que era aquele ganchão, né? Que rodava e tudo mais. Lembra? Você lembra disso? Lembra? A televisão, eles tinham televisão de LED. Né? Quem assiste esses desenhos
Isso tudo que faz parte de comunicação. Né? Usado na comunicação, usado na linguagem. Eles tinham a comunicação lá da live, do Skype, da transmissão ao vivo. O George, né? O George Jetson, lembrei agora, falava com o senhor Spencer, que era o chefe dele, falava numa transmissão lá. Lembra disso aí? Falava, olha, isso foi revolucionário. Mas eu vou perguntar para vocês, então tudo isso acontece hoje, não acontece? Por causa da comunicação. Né? Nós, como seres de linguagem, de comunicação, mas... E quem tem a Rose? Você tem uma Rose em casa? Lembra da Rose? Não lembra? Da Rose, né? A robô. Rose, por favor. A Rose vinha com sanduíche, vinha com as coisas, limpava. Quem tem uma Rose? Ninguém. Ninguém tem uma Rose. A gente tem um robô... Alexia, mas a Alexia não faz a comida para você, nada disso, né? A gente tem lá um robozinho aspirador de pó, né? Que solta ele lá e aspira, mas se você não manusear, não adianta. Então não existe Rose, né? E não sabemos se vai existir. Hoje a tecnologia está muito avançada e o Japão, a China, recentemente, essa semana, eu vi lá uma reportagem que eles estão avançadíssimos e criando robôs diversos lá e tudo mais, né? Mas ainda a gente está longe disso, né? Longe da Rose e dos Jetsons. Por quê? Porque as outras coisas evoluíram tanto e a Rose não, né? Porque as questões da linguagem e da comunicação, elas evoluem muito mais rapidamente. Não é verdade? Então, as palavras, né, têm, de fato, poder. Olha só. Então, nós vamos nos aprofundar. E a palavra de Deus nos ensina que a palavra, ela tem poder, sim, de influenciar e impactar a vida dos outros e a sua própria vida, a nossa própria vida. Amém? Né? Eu estava ouvindo, nós somos seres de linguagem, seres de comunicação e que precisamos de interação uns com os outros. E eu estava ouvindo uma palestra recente e era uma atriz que estava falando e eu fui nessa palestra ao vivo, né? Lá na OAB do centro. E ela estava dizendo que hoje o teatro está muito bem, graças a Deus, né? Está muito bem, obrigado. Que as pessoas estão indo muito ao teatro, porque elas querem interação. Então, por mais que a tecnologia nos ajude muito a até assistir coisas em casa, precisamos estar nos comunicando, precisamos estar com as pessoas, porque faz bem isso. Né? Há um poder nessa comunicação, na linguagem, mas precisamos saber que há também perigos, né, no uso da nossa linguagem, ou o mau uso delas. É o que a gente vai ver. Então, em Provérbios 15, né, 1, ele vai dizer o seguinte, e aí Provérbios nos ensina, né, não uma sequência de uma história aqui, mas ele está trazendo ensinos que eu fiz uma coleta aqui de alguns versos que falam sobre justamente esta questão da linguagem, a importância da linguagem e o poder dela nas nossas vidas. Então, Provérbios 15, 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, desvia a fúria, mas a palavra dura suscita a ira. Verdade ou mentira? Na prática, é verdade, realmente, né? Então, as nossas palavras, elas podem e têm o poder de acalmar situações tensas. Quem aqui já teve uma experiência dessa? No momento de tensão, amém?
você vai dar uma palavra e, olha, vamos acalmar. Ou uma palavra que vem e acalma aquela tensão. Olha o poder, né? Às vezes as pessoas estão exaltadas ao máximo ali, mas uma palavra bem colocada pode ali surtir um efeito de abrandar aquela situação. Seja em relação a você, seja em relação a outra pessoa, ou seja, enfim, uma palavra que alguém já te deu e te acalmou o coração. Amém? Sim? O fato é que quando a gente é confrontado, né, com a raiva ou com a ira de alguém, nós podemos optar a responder, né, ou na mesma proporção, ou com compaixão, com gentileza. E quem já teve essa experiência vai saber que se de fato respondeu numa altura e numa proporção, né, da mesma dureza, as coisas convergiram para algo que não foi muito bom. E que muitas vezes agravou mais o conflito, não é verdade? Hoje há uma tendência muito grande, eu estou dizendo isso porque eu tenho acompanhado, uma tendência muito grande nas mediações, né, isso no âmbito jurídico, dos conflitos. Por que acontece isso? Porque a falta de comunicação. Então, cada um está ali na sua razão ou no seu direito, digamos assim, e ninguém abre mão, e aí não se anda, inclusive, com uma resolução. Então, a base da mediação, né, no âmbito jurídico, não é proporcionar às partes que haja, então, uma negociação, né, ou um acordo. Não é isso. Né? É reatar a comunicação. Olha que interessante. Né? Ou seja, por mais que sejamos seres de linguagem, há, se a gente pode assim dizer, gaps nessa linguagem. Né? Há hiatos nas comunicações. Eu posso dizer A, aqui você está entendendo B. Lembra daquela brincadeira de telefone sem fio? A gente conta uma história aqui, e aí roda, e se a roda for grande, a história final vai ser algo muito interessante, porque cada um tem algo de si e ele vai entender a partir do seu próprio conceito. Então, por isso, precisamos estar atentos às palavras, as quais nós falamos, e também aquelas que nós ouvimos, para entendermos, né? E como, então, responder. Jesus, ele respondeu com amor e perdão, mesmo diante da adversidade. Mas também Jesus falou, em determinados momentos, com palavras duras, àqueles que o perseguiam, sem sair da linha. Né? Você pode falar duramente. Né? Jesus falou. Algumas vezes ele falou para aqueles que eram tão conhecidos fariseus. Né? Fariseu era um grupo religioso, que ele vai chamar alguns deles lá, eu creio que não na sua totalidade, Jesus não está sendo genérico, mas vai chamá-los de atores. Né? A hipocrisia, ou ser hipócrita, né, na sua tradução, significa atuar. Eles estavam atuando. Então, olha, Jesus falou, olha, vocês são fariseus hipócritas, porque estavam
viam que Jesus estava fazendo e realizando os milagres, acompanhavam e não criam em Jesus e queriam trazer pegadinhas, né? Então, a palavra branda, ela sim pode desviar o furor. Eu me lembro de uma vez, eu coloquei aqui, né, bola na casa do vizinho irritado. A gente jogava bola num campinho, lá no interior de São Paulo, e aí tinha, a volta e meia, a bola caía lá num vizinho, né, não era intencional, não era, caía toda hora, mas às vezes tinha um colega lá que chutava e a bola caía nesse vizinho, esse vizinho era muito irritado. Inclusive, algumas vezes ele cortou a bola, furou a bola, depois jogou, E aí, numa vez eu estava jogando e a bola caiu lá. E eu fui rapidamente. E era um senhor, né? E quando então, eu era garoto, tinha, sei lá, 11, 12 anos. Mas quando então esse senhor estava lá, eu pedi a bola para ele estava meio irritado, né? Eu falei assim, olha, o senhor poderia devolver nossa bola, né, que a gente está jogando. O senhor se lembra quando o senhor jogava futebol? E essa palavra, eu lembro que, eu falei, então, isso acontece, né? E aí eu lembro que essa palavra, esse senhor, ele quase ficou com lágrimas nos olhos. E ele foi lá, pegou a bola, porque ele não estava com a bola na mão. Foi lá, pegou a bola e entregou para a gente, né? Então, às vezes uma palavra, e eu pedi, né, por favor, se eu poderia. E os colegas, às vezes, né, naquela vez que ele cortou a bola, acho que xingaram e tudo mais, e aí aquela coisa toda, e aí não tiveram a bola de volta mesmo. Mas uma palavra branda, uma palavra bem colocada pode desviar o furor, não só pode desviar o furor, mas ela pode ter efeitos benéficos. Certa vez, eu estava indo, não lembro onde eu estava indo, estava indo no meu mecânico, e peguei ali, depois da Ayrton Senna, para ir sentido linha amarela, para entrar na linha amarela. Só que eu não ia na linha amarela, ia pegar ali para ir na Cidade de Deus, onde tinha um mecânico, Cidade de Deus não, Gardênia, onde tinha o meu mecânico ali. E o trânsito estava muito intenso. E tinham 3 carros parados. E 2 homens contra um outro homem, né, que estava no carro, e eles estavam discutindo, e eu parei ali, naquela situação, enfim, né, foi de mim parar ali, e aí esse homem que estava no carro saiu, e aqueles 2 estavam discutindo com ele, porque ele já tinha feito várias barbaridades no trânsito. Era isso que eu entendi naquele momento, e eles estavam furiosos. E eles queriam ali sair na mão contra aquele camarada. E aí eu cheguei e falei, olha, cheguei, estava até com capacete, estava com máscara naquela época lá, e eu falei, olha, cara, vamos deixar isso para lá, que isso, olha, aconteceu alguma coisa? A primeira coisa que eu vi, aconteceu alguma coisa no carro? Não aconteceu nada, não tinha batido, nada. Eu falei, então, olha, se não bateu, antes que aconteça alguma coisa pior, vai para casa, vamos embora. Eu não tinha nada a ver com isso, mas me deu uma doideira de ir lá e intervir naquilo. E aí, então, quando a coisa estava se acalmando, né, e era um homem branco, né, o que tinha feito aquelas besteiras todas, né, segundo os outros 2, e os outros eram morenos, bem morenos, negros. Um deles era bem negro. E aí eu já estava acalmando, e eles eram fortes. E eu falei, olha... Aí o camarada lá, que tinha feito aquelas besteiras no trânsito, um momento ele falou, não, porque... E um deles era um senhor, né? Mais senhor, cabeça mais branca. Ele falou, não, porque o coroa aí, não sei o quê. E aí, este senhor, o coroa, e aí já queria partir para cima dele. E eu falei, rapaz, você é doido? Olha só, nós estamos 2. Eu não aguento com eles, mas eu não vou também, vou deixar. É melhor você ficar quieto
sobe no teu carro e vai embora. E para os outros dois eu falei, olha, vocês aí, segue a vida de vocês, não teve batida, não teve nada. Então, se estivesse aqui, eu testemunharia, mas não teve nada. E aí, até que eles sentaram no carro, mas um deles falou, se você passar na cidade de Deus, você vai ver. Mas eles foram embora. Eles foram embora, acabaram indo embora. Né? Mas olha só, aquele que deve ter feito as barbaridades no trânsito, senão os dois não teriam parado, né? Foi ainda falar, olha, estava errado, mas foi querer tirar satisfação. E aí, ao invés de ficar quieto, né, ou não falar nada, ou pedir desculpa, alguma coisa desse tipo, suscitou mais, né, a ira daqueles que já estavam muito irados. Mas, graças a Deus, né, as coisas ali... Deus me deu sabedoria mesmo, né? Porque eu poderia ter entrado num negócio ali que eu não sei onde que ia sair, mas graças a Deus, né, a situação acabou aí se resolvendo, foram embora, eu também segui o meu caminho e resolvi. Então, e quantas coisas, né? Quantas tragédias acontecem no trânsito, justamente fatalidades por motivo fútil, né, no trânsito. E essa era uma delas, onde não tinha acontecido nenhuma colisão no carro, mas somente um lá que estava dirigindo de forma né, ali que provocou a ira daqueles outros dois. Então, devemos entender que há poder, sim, nas suas palavras. Né? Então, precisamos entender que a doçura das palavras, ou as palavras têm doçura. E aí elas têm um efeito. Né? Falamos da palavra de ira, né? E da palavra branda, mas Provérbios 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Amém? Olha como a sabedoria lá dos antigos já está aqui. Quantas vidas que são recuperadas, né? Que saem de um estado, muitas vezes, de enfermidade. Claro que há medicação, há toda a questão da medicina, mas não é só isso, não. Né? É um investimento, e um investimento na vida com palavras doces. Né? Há uma estatística que nas maternidades há um índice muito grande, né, de mortes de crianças que são, muitas vezes, né, deixadas lá e que não há, então, aquele ou aquela, né, que vão estar lá conversando com a criança, falando com a criança. E esse papel muitas vezes cabe a quem? A quem está lá na maternidade. E quando, então, essas, né, profissionais da saúde que estão lá e acolhem essas crianças, né, neste amor, ou falar as palavras, um bebezinho, eles ressurgem. Nossas palavras têm poder. Né? Poder de edificar e trazer cura emocional. Então, precisamos usar a nossa língua, né? e espalhar essas palavras doces com coragem, com apreço e amor. Amém? Quando elogiamos, às vezes é difícil, né? Tantas pessoas, mas devemos elogiar. Quando encorajamos, devemos encorajar. Nós agimos como instrumentos da graça de Deus. Então, muitas vezes, somos muito egoístas. Queremos para nós, queremos que nos dê o encorajamento, né? O amor,
Mas e nós? Estamos sendo agentes da graça de Deus, divina? O exemplo maior está no próprio texto bíblico, né? Jesus, que vem aqui, claro que ele fala com dureza ali, porque ele não contra os fariseus, porque eles justamente haviam perdido este amor, né, para com o povo. E o povo de Deus. Tá? Então Jesus fica indignado com isso. Mas, mesmo estando na cruz e sendo acusado por eles lá, né, escarnecido pelos religiosos, né, fariseus, sacerdotes, que diziam para Jesus, então, você não curou a muitos, fez milagre, desce daí. E Jesus fala, Pai, perdoa-os. Então, Jesus emite ali o perdão, sendo até o final instrumento, né, o final da sua vida, porque ele morre e ressuscita, mas o final da sua vida sendo instrumento da graça divina. Amém? Então, Deus é esse também que levanta. Né? Quando Deus fala lá no Antigo Testamento para Gideão, né, Gideão, eu estou te chamando aqui, você vai lutar lá contra os midianitas. Você vai salvar o meu povo. Gideão fala, Senhor, não tem outro não, sou eu. Não, ele fala assim, vai nessa tua força, Gideão, eu sou contigo. Então, Deus está fortalecendo. Ele não fala assim, olha só, Gideão, vou te capacitar, você vai ficar um cara Bruce Lee, né? Quantos lembram do Bruce Lee, né? Você vai ficar um cara do jiu-jitsu, você vai ser um cara fera, né? Você vai dominar todas as técnicas ninja e etc. Não, ele falou, vai nessa tua força. Ele era o que? Agricultor. Estava lá, colhendo o trigo dele. Fala, Deus, ele vai e derrota os midianitas sem levantar uma espada contra eles. Está lá no livro de Juízes. Então, mas Deus fala, vai nessa tua força. Então, Deus sempre incentivando. Da mesma forma, Davi, quando ele vai lá contra o Golias, né, tão famoso, Davi, que luta contra o Golias, coloca uma roupa, né, a armadura nele, e ele não consegue nem andar. Que negócio é esse, essa coisa? Tira tudo isso aqui de mim. Eu vou em nome do Senhor, porque lá no pastoreio, eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão para cuidar das ovelhas do meu pai. E o Senhor estava comigo, o Senhor vai estar comigo também. Né? E ele vai lá e com aquilo que ele sabia fazer, que era com o estilinguinho, né? Não, tinha até outro nome, a funda, né? Ele vai e joga a pedra, e a primeira pedra é que acerta o gigante. Então, Deus incentiva você naquilo que você sabe fazer, na tua capacidade. Deus é o maior incentivador. Moisés fala para Deus, quando Deus aparece para ele na sarça ardente, Moisés, olha, você saiu fugido lá do Egito, mas agora aqueles que te perseguiam morreram, não estão mais lá, você vai voltar lá porque você vai levar meu povo. A gente está vendo agora com a irmã Tereza, né? A gente vai começar a ver essa saga do Moisés, né? Aí o Moisés, segundo o texto bíblico, ele diz que ele é pesado de língua. Ele era meio gago, então, né? Ele não sabia língua presa ou gago. Ele falou, não tem problema, Moisés. Pode. Então ele começa a inventar um monte de desculpa. Deus fala assim, Moisés, você vai lá do jeito que você está. Eu vou colocar o Arão vai falar por você. O Arão é um cara eloquente, é o irmão do Moisés, que se torna sacerdote. Mas é você que vai lá. Você vai lá me representar. Amém? Aí o Moisés aceita. Fala, tá bom, Deus. Então o Senhor está comigo, beleza. Mas Deus fala, você vai lá do jeito que você é. Amém? Então Deus é o maior incentivador. Coloca palavras doces. Eu sou contigo. Amém? Mas precisamos, né, assim poder nas palavras, assim poder, né,
mas precisamos tomar cuidado com a língua. Lá em Provérbios 18, 21, ele nos adverte: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é algo, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, nossas palavras podem trazer vida ou morte. Tá? Vida ou morte. Então, devemos tomar cuidado para não falar de forma destrutiva. Há muitas pessoas que foram muito impactadas por palavras destrutivas nos primeiros anos das suas vidas na infância. Isso causa estragos terríveis. Tá? Isso, para desfazer isto, muitas vezes um trabalho clínico de anos. Então, todos nós fomos impactados por palavras também negativas, destrutivas. E muitas vezes, para desfazer delas nas nossas vidas, que transtorno. Né? Então, seja um promotor de palavras de vida. Seja uma promotora de palavras de vida. Amém? E não de morte. Nossas palavras devem inspirar e nutrir, então, a vida. Por isso, precisamos refletir antes de falar, pensando nas consequências de nossas palavras. O problema é que muitas vezes nós não pensamos, né? E aí, no agir, a gente vai e se exalta muitas vezes. Então, pense. Ouvindo esta mensagem, lendo o livro de Provérbios, pense. Aqui eu coloquei um exemplo de Abigail e Nabal. Nabal. Nabal é o jogador. Né? Abigail e Nabal, que está lá no livro de Reis. Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele estava com homens, ele tinha ele liderava cerca de 400 homens. E eles estavam num campo onde o gado, as ovelhas, né, de Nabal estavam. E ali, estando Davi, ele, com os seus homens, eles protegeram aqueles, não fizeram nada contra, né, os pastores de Nabal. E aí então, quando os servos de Nabal voltam para lá, para sua fazenda, Davi manda uma mensagem: olha, nós tivemos aqui e tudo mais, né? Ou seja, olha, vamos fazer uma política da boa vizinhança, né? Naquele tempo era terrível, então os pastores ficavam com medo de realmente de terem ali assaltantes, etc, etc. E aí o Nabal, ele vai dizer: quem é esse Davi? Quem é Davi? Davi tinha matado o Golias, né? O gigante. Quem é esse cara? E traz palavras insensatas, e isso chega aos ouvidos de Davi. Davi fica furioso e fala: nós vamos passar o carro, matar todo mundo. Isso chega aos ouvidos de Abigail, esposa de Nabal, que conhecia a figura, né? Conhecia o Nabal, que era essa figura que falava da boca para fora um monte de coisas e se prejudicava. Quantos políticos a gente vê, né? E tem visto por aí que fala tanta coisa, né? E aí então Abigail se antecipa e vai até Davi e fala para Davi, pede para ele que tenha misericórdia, oferece bolos, né, faz lá, porque o Davi estava dizendo: olha, dá um agrado para a gente aqui, a gente está com fome, nós estivemos aqui,
né? Guardamos não somente de assaltantes, mas de animais selvagens. E Abigail, então, na sua sensatez, ela traz essa palavra que vai abrandar o coração de Davi. E Davi não vai fazer nada com Nabal. Quando Nabal descobre que ia acontecer tudo isso com ele, que Davi poderia ter ido lá, ele tem um infarto, né, que parece no texto bíblico que ele morre. E Abigail acaba se tornando esposa de Davi. Uma das esposas de Davi. Então, vamos ter cuidado com a nossa língua. E Davi vai se alegrar com Abigail, que trouxe essa palavra. Ele vai dizer, olha, essa palavra foi como que palavra vinda do Senhor. Porque eu ia arrasar com tudo. Mas a tua palavra, ela conteve o meu ímpeto. Foram palavras de sabedoria. Então ela é tida como uma mulher sábia. E Davi ouviu. Davi ouviu. E aí a gente chega justamente ao último ponto aqui, que não só o falar, mas o silêncio também abençoa. Amém? Precisamos entender que as palavras, sim, têm todo esse poder, mas o não falar também diz alguma coisa. Provérbios 21, 23 nos diz: quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quem guarda a sua boca e sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, ter sabedoria no falar. Há momentos que o silêncio ele é mais valioso, sim, do que as palavras. E aí, justamente no momento da raiva, este muitas vezes é o momento que nós devemos guardar, né, o silêncio. E também os momentos em que não temos o que falar. Há momentos que não há como falar e não há o que falar. No momento de dor, no momento da dor, no momento do sofrimento de alguém, no momento principalmente no momento em que a pessoa está enlutada pela perda de alguém querido, não há o que se falar. Como falar? Né? Mas o estar presente. Amém? Simplesmente isso. Ouvir mais e falar menos nos permite ouvir a voz de Deus e evita muitos conflitos desnecessários. Ou seja, para você também, para a tua própria vida, para a vida do outro. Agora, esse silêncio é um silêncio absoluto? Será que devemos ter esse silêncio absoluto? Será que há um silêncio absoluto? Não, não há. Não estou falando aqui de silêncio, do silêncio de não ouvir nada, mas é o silêncio de não falar. Amém? Que as palavras, muitas vezes, elas tentamos preencher algo neste falar, mas há coisas que não há o que se preencher. Mas o silêncio absoluto, não está falando de silêncio absoluto. Nós somos seres que precisamos ouvir, né? Mas muitas vezes não queremos e não devemos também ouvir as palavras. Devemos ter esse silêncio. Né? O silêncio absoluto é ruim para a gente. A NASA, ela tem uma sala que foi desenvolvida por cientistas, onde há 99,9% de silêncio. Então a pessoa, fizeram um teste com pessoas, ali fizeram um teste científico, né? Quem aguentou ficar mais tempo naquela sala foi um repórter, que ele ficou 45 minutos dentro dessa sala construída, é uma sala que existe, né? Quando fizeram a sala, onde há 99,9% de silêncio. Então, silêncio absoluto, onde você não consegue nem ouvir seus passos, né?
E o máximo que talvez a pessoa consiga ouvir lá, né, naquela sala, por isso que é 99,9, os seus órgãos internos. Talvez o seu coração, se ela falar, pode ouvir a sua própria voz. Mas é um silêncio absoluto. Né? Esta sala é utilizada para os astronautas que vão no espaço, e segundo dizem que o espaço ele é um silêncio também. Né? Então eles precisam suportar esse silêncio absoluto. Então não somos do silêncio absoluto. Tá? Por isso que lá em casa a gente tem um aquário e fica lá a aguinha, né? A gente precisa ouvir, para estarmos conectados. Inclusive nessa reportagem que está lá na Galileu, né? Quem quiser acesse aí na internet, ela vai dizer que agora fugiu, né? Que se ficar em silêncio absoluto, a pessoa começa a ter até alucinações, porque ela começa a não se localizar, perde-se a noção de localização. Há um estudo também, uma preocupação com os carros elétricos que não tem som, de colocarem algum som nele, porque você vai atravessar a rua e nós nos guiamos também pelo som. Aquelas motos que vêm com um som tão alto, né? Poxa, eu não vou atravessar porque vai me atropelar. Então não há silêncio absoluto, mas há momentos que precisamos ter silêncio das palavras. E hoje nós vivemos num mundo de tantas palavras, né? Tudo que ouvimos aí, mas nós precisamos também do silêncio. O silêncio, ele é abençoador. Amém? E aí, justamente o contraponto do mito de Eco. Quem conhece o mito de Eco? O mito de Eco é um mito da mitologia grega. Eco era uma ninfa, e essa ninfa, ela ajudava Zeus nas suas infidelidades com as ninfas, com as outras ninfas. E ela era muito tagarela, né? Essa Eco era tagarela e falava muito, e ela falava tanto que ela não conseguia ouvir os outros. Ela não ficava em silêncio, ela não conseguia ouvir. Então, aí a Hera, que era a mulher de Zeus, uma das mulheres de Zeus, fica irritada com isso, porque a Eco estava, de tanto falar, ela manipulava para que ficasse encoberta a infidelidade de Zeus com as ninfas, né? A infidelidade de Zeus com as outras ninfas. Aí a Hera descobriu isso, falou: vou acabar com essa ninfa, com essa Eco. E jogou lá uma maldição na Eco, que ela teria que então, a partir daquele momento, ela só iria repetir as últimas palavras que alguém dissesse. Então ela teria que ouvir né? E o que ela ia falar era somente as palavras, que repetia as últimas palavras das pessoas. Por isso que a gente, né, se você não sabia a origem do Eco, está aí na mitologia grega, que é cultura também, né, para a gente saber por que o Eco, o porquê. Né? E aí há também, a gente sabe, dentro da ciência psicológica, a ecolalia, que é a pessoa que repete também as coisas aí, ou as últimas palavras. Mas o que eu quero dizer aqui é que tanto o silêncio absoluto como o falar compulsivamente pode ser, o silêncio absoluto do nada, né? Podem ser prejudiciais para a gente. Então precisamos entender que o silêncio soa. Amém? O ouvir, né? Estar em silêncio é também ouvir o que o outro está dizendo. Não podemos aí incorrer no mesmo erro da Eco. E aí estamos sendo repetidores, porque quando ouvimos, nós ouvimos e processamos aquilo que estamos ouvindo, quando estamos em silêncio. Amém? E principalmente as palavras de Deus. Por isso, em outro provérbio,
nos dizer e vai nos ensinar que é melhor ouvir do que falar. Por isso temos 2 ouvidos, né, e uma boca. Então, eles entendiam assim. E se temos 2 ouvidos, né, podemos ouvir mais. Então, precisamos entender que as nossas palavras têm, sim, poder. Não de você repetir que você vai ser uma coisa ou outra. Se você não agir, não vai acontecer nada. Né? Não é nesse sentido, mas há um poder, sim, nas palavras. E há um poder na palavra de Deus quando ela levanta o homem, quando ela traz o amor, quando ela fala de misericórdia, quando ela fala da compaixão, não só em palavras, mas em atos, e Jesus traz isso, e Deus também para com o seu povo. Amém? Creia. O povo de Deus manifesta este amor de Deus até hoje, o povo de Deus originário, né? O povo de Israel está aí, tantas lutas, estão lá, né? Podemos escolher usar essa ferramenta poderosa para curar, edificar e abençoar a vida dos outros. Então, que a tua língua, que a nossa língua seja usada com sabedoria e amor, seguindo o exemplo de Jesus. Que a graça de Deus, então, nos ajude a controlar as nossas palavras. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas, né, que uma das manifestações do Espírito na vida do crente é o domínio próprio. E esse domínio também está ligado ao domínio das palavras, para que elas sejam sempre de fonte de cura e esperança para aqueles que nos rodeiam. Amém? Como último exemplo, o de Jesus. Quando uma mulher pega, diz o texto, nos evangelhos, pega num ato de adultério. É colocada para ser apedrejada diante de Jesus. E os seus acusadores estão lá, olha, na lei de Moisés não diz isso, que aquela que foi pega no ato de adultério... Primeiro, que só estava a mulher. E a lei diz o homem e a mulher. Então, cadê o homem? E diz o texto que Jesus está com a cabeça abaixada, em silêncio, e escrevendo na areia com o dedo. Não sabemos o que ele estava escrevendo. Mas ele estava ali, né, em silêncio. E aqueles homens acusando, vamos jogar a pedra. E aí Jesus, sentado, se coloca de pé, se coloca ereto, e diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que é perfeito, é o que ele está dizendo. Diz o texto que dos mais velhos até os mais novos começam a sair, reconhecendo a sua imperfeição. E só sobra. Jesus fala isso e depois ele fica em silêncio e continua lá a escrever. E eles começam a ir embora. Porque Deus, Jesus está invocando justamente, é Deus quem conhece os corações. Então, está se colocando, não é diante de mim não, está colocando diante do próprio Deus. Se você está acusando, e aí? E você? Como é que você está? Como é que está a tua vida? Diante de Deus. Por isso que eles vão embora. E aí, quando Jesus levanta novamente, só está ele e a mulher. E ele vai dizer para ela, mulher, cadê aqueles que estão te acusando? Foram embora, Senhor. Então, eu também não te acuso. Mas vai, corrige a tua vida com Deus. É isso que ele fala. Que possamos olhar justamente para este ensino de Jesus e o ensino de Provérbios, né? Esse exemplo de Jesus e o ensino de Provérbios para as nossas vidas, né? Antes de sairmos muitas vezes acusando, hoje temos as redes sociais, né? Qualquer coisinha que acontece, as pessoas né? A gente não está falando, mas está lá escrevendo, está falando, né? Está lá, né? Ó, aqui está lá acusando. A gente está lá. Então, cuidado, porque as tuas palavras podem
sim, ferir. Sejam elas escritas, sejam elas faladas. Quando eu falo faladas aqui, escritas também. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor, eis a tua palavra diante de nós, que o Senhor esteja tratando conosco e nos ensinando, Senhor, com a sabedoria que a tua palavra nos traz, a agirmos de forma sábia, no uso da linguagem, no uso das nossas palavras, buscando também o entendimento, a ouvir, ó Pai, mais, antes de falar. O Senhor esteja assim conduzindo o teu povo, para que sejam instrumentos da sua graça divina neste mundo. Muito obrigado. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.